Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 7 de abril, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. É a história dos discípulos de Emaús, dois discípulos que estavam fugindo de Jerusalém, abandonaram o discipulado, o apostolado e voltaram para a missão de estar na casa deles. Voltaram para o seu território de origem. Voltaram para onde tudo começou, para Emaús. E enquanto estavam pelo caminho, com o rosto triste, desanimados, eis que encontraram um peregrino, alguém que eles não conheciam, mas que na verdade era muito conhecido. Era o próprio Jesus, que foi disfarçado e começou a caminhar com eles e puxou o assunto dizendo que andam conversando sobre o caminho. E eles, um pouco irritados e nervosos, responderam: Você é o único em Jerusalém que não sabe o que lhe aconteceu nesses últimos dias? E ele disse: O que foi? Então os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. E apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Existia no coração dos discípulos uma expectativa de que Jesus fosse libertar Israel. Mas de que libertação Jesus propôs? E qual a libertação que os discípulos esperavam? Os discípulos esperavam uma libertação a partir da guerra, da violência, da imposição da paz pela força, pelo poder do rei. Mas o reinado de Jesus não é nada disso. Não é pela vingança, não é pela força. Não. O reinado de Jesus é pela misericórdia. E Jesus veio libertar do egoísmo, do pecado e da morte. Então, Jesus começa a explicar para eles as Escrituras. E eles vão conversando ao longo do caminho sobre tudo aquilo que está na lei de Moisés e nos profetas. E de repente, quando chegaram a Emaús, Jesus fez de conta que ia adiante. E eles então insistiram: Senhor, é tarde, fica conosco, pois a noite vem chegando. E Jesus entrou para ficar com eles. A hospedagem era muito importante para os judeus, porque os judeus valorizavam a acolhida, porque foi graças à acolhida que Moisés pôde, né, acolher o povo de Israel que vivia, né, escravo no Egito. Foi graças também, né, à acolhida que Abraão acolheu 3 anjos na sua casa, que eram disfarçados de peregrinos. Então, sempre que acolhemos uma pessoa, estamos acolhendo enviados de Deus, estamos acolhendo, né, os anjos de Deus. E com Jesus se entende que estamos acolhendo o próprio Cristo, porque ele esteve com fome e nós o demos de comer, esteve com sede e o demos de beber, estava nu e o investimos. E disse Jesus que todas as vezes que fizeram isso, ao menor dos irmãos, foi a ele que o fizeram. Então, quando os discípulos de Emaús acolhem, né, aquele peregrino, eles acolheram o próprio Cristo, que estava ali disfarçado. E Jesus então toma o pão, abençoa, dá graças e parte o pão. E no gesto de partir o pão, os discípulos o reconhecem, porque aquele gesto era muito peculiar. Jesus sempre que tomava o pão, ele abençoava, elevava os olhos aos céus e rezava. Esse era um jeito de Jesus. Então os olhos dos discípulos se abriram
E eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu da frente deles, porque agora Jesus está dentro do coração, no mais íntimo deles. E então os discípulos disseram um ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A palavra de Deus aquece o nosso coração, nos tira do comodismo, nos anima, nos dá esperança e paz. E naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Era noite, mas não tiveram medo da escuridão, porque a luz de Cristo iluminava seus corações. E foram ao encontro dos apóstolos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então, os dois discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, seu dia, abençoe sua família, que você possa reconhecer Jesus na acolhida, na partilha, reconhecer Jesus na solidariedade e no amor. São nos pequenos gestos que nós mostramos a grandeza de nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.